Bom, agora que a gente já criou uma imagem de forma interativa, a gente pode também criar uma imagem de forma declarativa. A criação da imagem de forma declarativa é a forma mais utilizada simplesmente porque é muito mais fácil de versionar o que você acabou de fazer, já que você cria um arquivo Dockerfile e esse arquivo Dockerfile é o que vai permitir que você versione a sua imagem e você coloque ela, por exemplo, num GitHub, no sistema de versionamento, e você possa reproduzir essa imagem em qualquer outro lugar. Tá? É super simples criar um arquivo Dockerfile. O que você precisa é abrir o seu editor de texto preferido, pode ser qualquer um deles. Eu vou usar o Visual Studio Code para a gente poder criar esse arquivo aí. Então vamos lá. Eu já estou com o meu editor de texto aqui aberto, tá? Então eu estou com o meu Visual Studio Code aberto aqui na pasta demos, então eu já tenho aqui eu já criei esse arquivo index aqui, tá? Então ele já foi feito, então não preciso ficar reescrevendo ele. Então basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso que ele rode dentro do meu container, tá? Então eu preciso reproduzir esses passos que eu fiz para criar o container dentro agora a partir de um arquivo, tá? Então esse arquivo que eu vou criar um novo arquivo aqui, esse arquivo tem que chamar Dockerfile, né? Ele pode ser chamado de outras coisas, mas quando você for fazer a criação do seu container, ele provavelmente vai ter algum problema, porque por padrão o Docker ele busca os arquivos que têm o nome de Dockerfile para poder criar as suas imagens, tá? Então vamos nomear ele de Dockerfile. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente cria um arquivo desse é falar assim, olha, eu quero que você pegue o container a partir de uma imagem base, tá? Como a gente agora não vai mais precisar interagir com o container, não vai precisar fazer absolutamente nada, eu vou usar a imagem Alpine do Node. Então, Node Alpine, porque é uma imagem que não tem nada, tá? É uma imagem que ela simplesmente vem com o sistema operacional básico e o Node instalado dentro dele por padrão. É uma imagem super leve e super rápida de instalar, tá? Bom, então o que a gente tem que fazer? O primeiro comando a gente dá esse from. O from é onde ele busca a imagem, né? Então ele vai pegar a imagem base. Então eu quero uma imagem Node, tá? E eu quero a tag dela que seja Alpine, tá? Se você tiver a extensão do Node aqui, né, para o Visual Studio Code, desculpa, a extensão do Docker para o Visual Studio Code, a extensão do Docker da própria Microsoft, ele tem esse autocomplete aqui, né, com o nome das imagens, tá? Vamos usar a extensão Alpine, que é a última mesmo que foi criada. E aí agora que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que copiar o meu arquivo index, que está aqui na minha máquina local, para dentro do meu container. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer é copiar ele localmente daqui para dentro do container. Então, a gente faz um comando copy. Tá? Então, o comando copy ele leva um array, ele pode levar um array de arquivos, como ele também pode levar um arquivo individual e um destino. Tá? Então, eu vou copiar o meu arquivo .barra, né, index.js, que é o meu arquivo local, e eu quero copiar ele para a pasta /src index.js. Se a pasta não existir, ele vai criar essa pasta, tudo bem? Bom, aí a próxima coisa que a gente vai fazer, lembra que a gente fez isso? A gente criou a pasta, criou o arquivo lá dentro, então a gente já está fazendo as duas coisas aqui nesse comando copy, eu tenho que entrar dentro do diretório, né? Então, eu vou mudar o meu workdir para /src. Então, é como se eu tivesse dado um CD dentro do diretório src. E agora eu preciso fazer aquele comando, né? Eu preciso que ele dê a permissão de executar esse arquivo. Então, eu vou fazer um comando run. Run, toda vez que você cria um run, ele cria um novo layer em cima do Docker e executa um comando, né? Um layer novo em cima dessa sua camada e executa um comando. O comando que eu vou executar é chmod mais x, certo? .index.js. Lembra que a gente está dentro da pasta src, tá? Então eu vou rodar esse comando como se eu estivesse dentro da pasta source. E aí, com esse comando executado, eu vou ter permissão de executar o arquivo. Então, o que eu quero falar agora é que eu quero que toda vez que eu executar essa imagem, eu execute sempre o mesmo comando, tá? Então, eu vou executar o entry point, tá? Você pode ter duas funções, tá? Tem o comando cmd, que é o que define o comando inicial do container, o comando inicial da imagem, quando você executar ela, você só pode ter um cmd por Dockerfile, mas o mais usado hoje é o entry point, tá? E aí o executável que eu quero fazer eu quero executar o comando .index.js, porque ele já vai estar executando dentro do Node. Uma vez que eu fiz isso, eu posso salvar o arquivo Dockerfile e pronto.
É isso, não preciso de mais nada. Então, ele é um arquivo super simples de entender, ele é uma série de passos que o Docker vai executar e vai fazer, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Docker... Lembra que a gente deu o Docker Run da última vez? Bom, agora eu vou dar um Docker Build, tá? Vou dar um Docker Build ponto. Aqui é onde eu passaria o nome do arquivo, o Dockerfile, tá? Se o Dockerfile já for chamado de Dockerfile, eu só preciso passar o diretório onde o arquivo tá. Como eu estou no mesmo diretório do arquivo, eu dou ponto, que é o diretório atual, tá? Se o meu Dockerfile chamasse outra coisa, eu poderia escrever aqui o nome do meu Dockerfile. Legal? E aí, "-t", por que "-t"? Porque, por padrão, o Dockerfile constrói uma imagem de forma que ele não tem nome, tá? Então, o "-t" é "-tag", né? Tag. Então, eu vou criar um nome para essa imagem. Vou chamar ela de Node Server. Legal? E aí, vou dar um Enter. E aí, ele vai enviar o build para o Docker. Legal? Então, se você não tiver ainda a imagem do Alpine baixado, o Node Alpine baixado aí, ele vai baixar a imagem e aí vai construir ela a partir da imagem que ele acabou de baixar. Tá? Então, se você não tem, ele vai baixar. Se você já tem, ele vai usar a imagem local que você já tem aí para poder criar a imagem no Node. Esse processo demora um pouco, você vai ver que ele vai começar a colocar todos os passos que a gente escreveu, ele vai colocar o copy, vai colocar o run, vai mudar o workdir, e tudo isso num layer diferente, para que a imagem seja imutável. Lembra que eu falei? A imagem ela é imutável. Toda modificação que você faz cria uma nova camada na imagem que você tem que salvar. Legal? Então a gente vai terminar essa criação de imagem, e aí a gente vai executar essa imagem logo em seguida. Bom, agora que a gente terminou de criar a imagem, como vocês podem ver, ele mostrou para mim que a imagem foi construída com esse chá aqui, né? E eu taguei essa imagem. Vamos ver se essa imagem existe mesmo? Vamos dar um clear aqui e vamos ver se a imagem está na minha lista de imagem, né? Então, a gente vendo aqui, ó, tá aqui, Node Server, então é a imagem que eu acabei de criar, e aí aqui as minhas duas imagens do Node que a gente baixou nos últimos 2 vídeos, tá? Então aqui a Alpine que eu baixei agora e a 14.7 que eu baixei no último vídeo. Excelente! Então agora o que a gente precisa fazer? A gente tem que executar essa imagem. Tudo já está pronto, a gente só precisa executar. Todos os nossos arquivos estão salvos, todas as nossas alterações estão salvas. Vamos dar um Docker Run, certo? E aí que muda um pouquinho o comando que eu quero executar para vocês. Eu quero mostrar uma nova forma de executar as imagens do Docker. A gente dá um comando "-d" para que o container não fique em primeiro plano. Como a gente está executando um container que trava o shell, toda vez que você executa um container que trava, né, o input de parâmetros do shell, ele vai travar o seu input de parâmetros normalmente também. Então a gente usa o "-d", que é para rodar em background, tá? A gente roda ele como um daemon, tá? Então, "-d", P, obviamente, né, que é o de portas, 8088, normalmente, que a gente estava fazendo, e aí o nome da imagem. O nome da imagem é Node Server, certo? Server. E a gente pode executar ela. Então, quando a gente fazer essa execução, você vai ver que ele não vai mostrar nada, ele só vai mostrar o hash do container que está sendo executado, e esse hash do container é o que a gente vai utilizar. Então, quando ele terminar de fazer a execução, ele vai iniciar o processo, iniciar o Node, iniciar toda a parte do nosso servidor HTTP, e aí a gente vai poder dar um Docker PS e ver como é que esse container está sendo executado. Veja que a imagem acabou de ser executada, então Docker PS, você vai ver que a gente tem aqui ó, o container com Peaceful Zukovsky, o nome do container, é muito bom os nomes do Docker, e ele está executando esse comando. Tá? Se eu quiser ver o que está acontecendo, eu posso dar um Docker Logs. Eu dou um Docker Logs com o nome do container e ele vai me printar alguma coisa. Como o nosso container não tem nenhum log, não expõe nenhum log, nenhuma imagem, nada, eu posso simplesmente... Ele fica vazio, tá? Mas se ele printasse alguma coisa na tela, eu teria visto ele aqui. Agora resta a gente testar, certo? Bom, a gente pode testar isso daqui rodando a partir do nosso curl normal, ou a gente pode rodar ele direto do nosso browser. Como eu vou estar executando ele dentro do nosso terminal mesmo, eu vou simplesmente rodar um curl aqui na minha porta 8080, que é a porta que está apontando para o container, tá? Quando eu rodar esse curl, provavelmente a gente vai ter um retorno que é o Hello World, que é o que aconteceu, tá? E você pode acessar essa imagem também em outro lugar, você pode acessar essa imagem dentro do seu browser, como a gente fez nas outras vezes também, tá? E o legal disso é que quando você faz esse versionamento, quando você cria uma imagem a partir de um Dockerfile,
você acaba tendo ele totalmente versionado, você acaba tendo ele de uma forma que você pode reproduzir em qualquer outro lugar. Hoje é o mais atualizado, hoje é o jeito mais fácil e mais simples da gente usar uma imagem. Você pode taguear ela de qualquer forma e ele funciona como se fosse um Docker commit. Ele vai executar os passos que você tem e aí vai aplicar esses passos dentro do seu container. Tudo bem? Bom, agora no próximo vídeo a gente vai falar o que a gente pode fazer com essa imagem no final das contas, né? Por que a gente vai executar alguma coisa e se a gente vai ter que executar ele sempre localmente? Bom, a gente vai entrar nos container registries, tudo bem? Então, gente, até a próxima.